Bom dia, sejam bem-vindos. Oi, Ana Cristina, Lívia, bom dia. Como estão vocês hoje? Passaram bem na semana? Espero que hoje tenhamos uma boa reflexão para que juntos possamos crescer, amadurecer, né? E cada vez nos tornarmos melhores, né? Então, já está dando nosso tempo, já é 9 horas. Então, bom dia a todos. Olá! Vamos começando a nossa leitura da manhã nesse Evangelho de Luz, onde vamos falar sobre bem-aventurados aflitos, socorro e concurso. Quanto pães tendes? Observamos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. A passagem denota a preocupação de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina, como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhes ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar os talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso é necessário lhes ofereça os recursos de que já conseguiste amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Vamos agora fazer a nossa prece, rogando ao Senhor da vida que nos apoie, que nos ampare nesta reflexão da manhã, que possamos, Senhor, tirar lições importantes dela, para que nos transformemos em homens de bem, para que, Senhor, o mau humor, a negatividade, a visão pessimista do mundo possa se transformar em positividade, em ânimo, em coragem e uma visão mais positiva da situação. Que possamos, Senhor, compreender todos, inclusive aqueles que estão conosco nessa caminhada. Obrigada, Pai, hoje e por todo sempre. Que bom, então, estarmos aqui. Nós vamos falar hoje de um assunto muito importante, né? Das aflições. E Jesus julgou isso tão importante que nas bem-aventuranças, que ele está lá no Sermão do Monte, ele vai falar delas. E bem-aventuranças, bem-aventurados, quer dizer felicidade. Então, feliz o que sofre. Olha que interessante essa fala de Jesus. Então nós vamos
entender por quê. Então, bom dia, Sidney, Adriana, João Paulo, Cláudia, sejam bem-vindos aqui no nosso diálogo. Então, qual é a necessidade de virmos para uma nova jornada na Terra? É para que tenhamos um percurso novo, é a reencarnação. E esse percurso novo, ele vai ser de provas e ele vai ser de expiações. Provas é aquilo que nós estamos experimentando, é aquilo que nós estamos o quê? Testando em nós a capacidade de suportação, de entendimento, de paciência. Expiação tem a ver com o nosso passado, tem a ver com aquilo que nós, em outras vidas, desenvolvemos, para o bem ou para o mal. Como eu já disse a vocês, a lei é de amor, porque nós temos um Pai que nos ama. E é isso a gente observa no nosso dia a dia. Seu filho erra, você o castiga, você o maltrata, você o agride. Não, você conversa, você dialoga, você tem para aquele ato uma consequência. Então nós que somos pais tão imperfeitos, né, fazemos isso com os nossos. Imagine o Deus, que é o nosso Pai, que é amor, ele vai ter só entendimento, né, para conosco. Mas essas aflições, né, elas têm a ver com causas atuais, né? Lembra, a gente está numa nova vida, aprendendo novas coisas. Então, algumas dores, elas estão presas, né? Elas são efeito de uma causa dessa vida. Então, como que podemos pensar? No comodismo. Se a pessoa é acomodada, mesmo nas suas relações em casa, não vou mexer isso, essa pessoa é assim mesmo, eu não vou melhorar essa relação. Eu não vou atrás de emprego porque eu também não consigo, eu também sou sempre maltratado nos empregos, eu não quero aquilo. Então a pessoa se acomodou, né? Ela tem aquela síndrome de Gabriela, eu sou assim, eu vou ser sempre assim, eu não vou mudar. Então isso vai trazer consequências para a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não vai progredir. E a vida é uma dinâmica de progresso. A sua imprevidência, quer dizer, você entra à noite para a sua casa, você vai fechar a porta. Porque se você não fechar a porta, vão os ladrões à madrugada entrar, não é isso? Então você checa portão, as janelas. Então, muitas vezes nós somos imprevidentes nas resoluções que tomamos, nas formas de agir. Não analisamos as consequências daquele nosso ato, não pensamos, não refletimos sobre as consequências, somos impossíveis ou não damos muito valor para uma organização. Vamos fazer a si mesmo. E dentro de tudo na vida é a lei de causa e efeito. Agimos de uma forma e temos o efeito daquela forma. Não adianta eu plantar maçãs e colher peras. É da vida. Quem planta maçã, colhe maçã. E também muitas vezes agimos com materialismo. O que é materialismo? Aquela ideia de que vamos ficar aqui eternamente, que a vida é só ter. Isso é importante? É. Porque também faz parte do nosso desenvolvimento como nós lidamos com as questões materiais da vida. Como eu lido com dinheiro, como eu lido com as posses, como eu lido na conquista disso tudo. São experiências, são aprendizados. Eu sou ética, eu coloco isto tudo
esses bens materiais na frente da minha família, né? Eu menosprezo as minhas relações, o convívio com os meus, em detrimento às conquistas materiais. Isso é materialismo, né? Isso quer dizer o quê? Que estamos presos às coisas do mundo. Lembra de Paulo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Que bom conquistarmos, termos uma vida confortável. Isso também cabe, mas não é só isso. Nós temos que ter sempre em nossa existência o equilíbrio, nem para um extremo e nem para outro. Porque para quem é do extremo mais espiritualizado, ele tem que ter asas fortes para estar nesse extremo, porque é um outro estilo de vida, é uma pessoa que não vai ter uma vida pessoal, ela está toda dedicada àquilo, ela não está muito ligada a essas questões materiais, porque ela sabe que tudo é passageiro. Nós que estamos numa condição mediana, temos a nossa família, temos as nossas conquistas materiais que são importantes para a nossa sobrevivência, para não sermos um fardo para a sociedade. E também temos que cuidar da nossa agressividade, porque alguém que é agressivo, né, no mundo, ele não vai colher muitas relações positivas, né? As pessoas não vão estar com ele de forma tranquila, em paz. Haja visto, né? Haja visto em nosso ambiente doméstico. Se nós somos muito agressivos, como que é o nosso ambiente doméstico? Como são os nossos filhos? É todo mundo agitado, todo mundo nervoso, ninguém sabendo o que vai acontecer daqui a pouco. Então, todas essas situações, todos esses comportamentos geram sofrimento, geram dor. Agora, nós também temos aflições que têm a ver com causas passadas. Tem a ver daquilo que nós trazemos dos nossos caminhar das vidas passadas. Quer ver? Doenças hereditárias. Sim. Então, muitas vezes naquela família todos são cardíacos. Por que será? Né? Com certeza tem algo nessa área. Diabetes, né? Tem uma outra doença congênita. Defeitos de nascença. Muitas vezes as pessoas sofrem porque nascem com certas limitações físicas, intelectuais, né? Muitas vezes nós estamos em meios, né? Estamos ligados a meios que nós estamos vivendo. São as contingências desse meio, seja naquela miséria absoluta, na classe média, né, numa condição mediana, ou seja, numa riqueza. Então, esses meios, eles também nos convidam a um sofrimento, a uma maneira de agir. Também os flagelos naturais. Não é? Eu estou numa região, Miami, nos Estados Unidos, e estou ali suscetível a vários furacões, né? Então, como eu lido? Por que eu estou naquele local, naquela dificuldade? Há também as situações de acidentes, aqueles acidentes inesperados, que ninguém sabe, a pessoa está ali, andando na estrada a 80 por hora, na faixa certa, tudo bem, fazendo tudo certo, e aí dá tudo errado. A pessoa sofre um acidente que ela nem sabe
da onde que é, né? Então, uma doença inesperada que descobre uma situação que ela nem imaginava. Então, todas essas situações, todas essas aflições, elas têm a ver com o nosso passado. Ela está aí. Tem uma história muito interessante que também informa-nos que podemos trazer do passado essas aflições. Podemos, é natural e é importante, porque elas, quando estão em nossas vidas, quer dizer que nós estamos fortes, nós podemos já, trabalhar com elas, repará-las, saná-las. Então, é muito importante isso para nós. Por isso que Jesus nos dizia: bem-aventurados os aflitos, Você já é feliz porque você já está aflito, porque esta aflição quer dizer que você já está se reajustando com a lei divina, Então, nós temos que pensar nesta questão muito importante dessa história que eu vou relatar. Era um trabalhador espírita muito dedicado à causa, que amparava com seu salário muitas pessoas, sempre ajudando um ao outro, muito ativo dentro da casa espírita. E esta pessoa, ela vem a sofrer um acidente numa máquina de trabalho. E ele aí sofre uma lesão em sua mão. E nesse momento, toda a fábrica fica em estado de espanto, porque aquela pessoa tão boa, que ajuda tantas pessoas, fora acidentado. E ele também se sente assim. Tanto que ao chegar em casa, depois de ser acolhido no hospital, ele começa a refletir, a pensar o que aconteceu com ele. À noite, ele vai à casa espírita. E ele está lá na reunião, todo ensisamado, todo lá pensativo. Ele está lá também com aquele sentimento, que nós temos, porque eu sou tão bom, eu faço tudo direito, por que eu estou sofrendo, Aí o mentor da casa se comunica e esse mentor, ele pergunta, a esse nosso companheiro: fulano, você não está bem? O mentor com certeza já sabia o que estava acontecendo ali. Então, eu perdi 2 dedos hoje na máquina, sofri um acidente, E aí o mentor diz: e você está aí pensando, por que Deus fez isso com você? Já que você era tão bom e tão trabalhador. E aí ele vai dizer: eu vou relatar o que deveria hoje ter acontecido a você. Mas pelo tanto que você trabalhou, por tanto bem que você fez, mandou a justiça divina que mudasse, alterasse o seu pagamento. O que aconteceu? Ele era para ter perdido a mão, aliás, o braço, e só perdeu 2 deles. Porque numa vida anterior, ele fora um dono de uma fazenda. E ele tinha escravos. E lá, incomodado com a ação de um escravo
que não fez bem um serviço, que não atendeu aos seus caprichos, ele coloca o braço daquele escravo na moagem, né? Aquela aonde moía, naquela máquina que moía o braço, que moía a cana, desculpa, e moeu o braço do nosso escravo. O escravo o havia perdoado, né? Aquele espírito que estava na condição de escravo já havia abandonado e seguido avante. Mas ele estava em reparação com as leis divinas e tinha que sofrer uma situação parecida para que ele entendesse que ele não poderia jamais realizar tal ato. Mas com amor, com trabalho no bem, ele consegue melhorar a sua dívida. Por isso que Pedro diz para nós, o apóstolo, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nós que estamos em nossa casa, com os nossos, a nossa residência, e temos lá aflições atuais e aflições do passado, trazemos problemas de relacionamento, de atitudes erradas que fizemos com aqueles que caminham conosco, ou estamos agora tendo atitudes incorretas, não estamos cumprindo com o nosso trabalho corretamente, que é encaminhar o nosso grupo familiar para Deus. Vamos repensar, vamos buscar dentro de nós que nós temos esse amor em potência, para que este amor nos ampare nesse reajuste, nesse acerto, nessa mudança interior nossa, para que melhoremos esses nossos relacionamentos. Mas vocês poderão me dizer, mas eu esqueço, não é? Eu esqueço o passado. É verdade. Graças a Deus, se quando a gente reencarna, volta para uma nova vida, nós deixamos, né, todas as informações no passado. Mas porque nós temos um corpo novo, um cérebro novo, mas a memória está no nosso perispírito. Tudo que nós somos está conosco. Por que é importante esquecermos o passado? Porque imagine você embalando aquele que lhe matou numa vida anterior. Imagine você acolhendo como marido aquele que te traiu em vidas passadas. Você não daria conta, ou não? Ou é só eu? Não. Para suportar essas situações, a alma já tem que ter alcançado um estado de amor incondicional, que não é o nosso caso. Então, esse esquecimento é muito bom. Por quê? Porque aquele que é criminoso, que é o nosso caso também, porque nós já fomos criminosos, nós já fomos ingratos, covardes, viciosos. E nessa situação nova, poderíamos nos sentir humilhado. Porque se aquela filho que nos matou, nós reconhecêssemos, ele se sentiria humilhado. Nós iríamos humilhá-lo. E não poderíamos recomeçar do zero, com novas relações. Mas há sempre uma ideia, uma impressão. Conquanto tenhamos o esquecimento do passado, fica um sentimento inconsciente. Por isso que muitas vezes a gente tem aquele problema com aquele filho, aquele problema com a mãe, com o pai, com o marido.
né? Porque inconscientemente nós temos uma impressão de algo que está ali permeando aquela relação. Quantas mães não têm depressão pós-parto, que tem a ver um pouco com essa questão? Então, o esquecimento também poderia, se a pessoa não tivesse o esquecimento, exaltar o orgulho, porque de repente eu estaria recebendo na minha casa Einstein. Olha como eu me sentiria importante, olha como eu estaria aí com um sentimento, né, totalmente superior. Não seria bom nem para a pessoa que estaria recomeçando, porque ele foi uma figura proeminente como Einstein numa vida, mas uma outra vida ele quer aprender outras coisas, adquirir outras experiências. E também poderia, né, dificultar o relacionamento familiar e social, porque estaria aí permeando, né? Então, na realidade, quando eu esqueço, eu não perco, tá lá, né? Então, todo o meu progresso tá lá, eu não perco o meu progresso. Agora, está lá oculto, né, no meu inconsciente, o que eu sou. Eu posso ter sido uma exímia pianista em alguma vida, só que agora, por conta da experiência que eu quero desenvolver nesta vida, eu não vou acessar essa qualidade, ou não me é importante esse fato da música. É importante fazer o quê? Trabalhar para o bem, trabalhar na minha família, né? Também, quando eu emancipo a minha alma, quando a gente emancipa a alma? No sono, nos estados alterados de consciência, que é a reunião mediúnica, que é também o transe mediúnico, que é o êxtase. Eu posso, sono, né? Eu posso ter um contato com aquilo que eu fui, lembranças. Então, por isso que às vezes eu tenho sonhos. Nossa, eu estava andando com meu filho pelas ruas de Paris e eu e eles éramos diferentes. Eu estava com meu marido lá na Mongólia e vivíamos numa tenda. Isso é o acesso. Eu tenho uma companheira que ela tem uma filha única, né? E ela sempre teve problemas com essa filha. E ela é uma pessoa boa, dedicada ao bem. E ela teve um sonho, que ela estava num castelo. E nesse castelo ela era a empregada. E lá, nesse castelo, ela fez e estragou, separou a relação dos donos do castelo, do homem e da mulher. E ela via a mulher, a proprietária do castelo, como sendo a sua filha e o proprietário sendo o seu marido. Então ela entendeu que aquela relação que ela tinha com a filha adivinha de vidas passadas. E ela entendeu também porque o pai e a filha eram cúmplices. Eles eram muito unidos, eles tinham uma identidade que muitas vezes ela se sentia fora daquela relação. Então, nesses momentos a gente pode ter acesso. Por que a gente pode ter acesso? Porque nos é importante saber. Porque a partir daquele momento que ela conheceu essa realidade, ela lidou melhor com a situação. Ela soube acolher melhor. E por que Deus o permitiu esse acesso?
para que ela pudesse cumprir corretamente com os compromissos que ela trazia do passado, dessa aflição do passado. Agora, também podemos perceber que esse esquecimento, que nós temos, ele não é total, porque muitas vezes nós também percebemos que o nosso passado se revela através das ideias inatas. Olha lá. Então vamos pensar. Nossa, eu pinto tão bem, nunca fui num curso, não é minha profissão, é um hobby e eu me saio super bem. Nossa, mas você tem uma mente de arquiteta. Você consegue ter uma ideia de espaço, de organização, de construção, e a pessoa nunca estudou, nunca foi para uma faculdade de arquitetura. O que é isso? São aprendizados que nós trazemos das vidas passadas que estão agora conosco. Alguns a gente não tem acesso por conta da vida que planejamos nessa encarnação. Outros a gente tem lá. Alguns não é bom nem entrar em contato, porque foi um fator de desequilíbrio. Então, essas ideias vêm conosco, dando-nos essas qualidades que muitas vezes a gente percebe em nós mesmos e nas pessoas. Os pendores naturais, a pessoa adora ler e ela está na família, ela está numa família de não leitores e ela desde a tenridade tem livro, pede livro, acessa livro na idade adulta e a família nunca a influenciou. Alguém que gosta de quadros, sabe entendê-los, sabe senti-los e nunca, Então, a gente percebe também nessas crianças precoces. Mozart. Olha lá, está rodando aí no Facebook aquele menino, não me lembro o nome, russo, com 6 anos de idade. Ele toca divinamente. O que nós podemos entender sobre isso? Que ele tem uma experiência. E nossos filhos? E o nosso companheiro? E a nossa família? A mesma coisa. Tem muito, cada qual é um mundo a ser explorado, E também nós percebemos a influência do passado nas vicissitudes que enfrentamos, se elas são prova ou expiação. Muitas vezes eu percebo assim: nossa, eu tenho que estar com essa família até o final da minha caminhada. É uma coisa que não me faz ir embora, apesar de todas as dificuldades daquele grupo familiar. Eu sinto, é meu dever, Então tem a ver com a expiação do passado, que isso está dentro de mim, que eu tenho uma reparação com esse grupo, ou é uma prova, eu pedi para estar com esse grupo, eu quero aprender com esse grupo, eu quero vivenciar a experiência com esse grupo familiar. Então muitas vezes eu falo, não, daqui eu não posso sair. Isso é muito importante, gente, principalmente em situações de dificuldades de longo prazo. Principalmente, porque essa ideia nos faz cumprir com o nosso compromisso. E aí eu vou trazer Chico, que no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Chico Xavier, do Carlos Bacelli, ele vai falar que vale a pena todos nós perseverarmos com aqueles que temos dificuldades, porque será um grato sentimento
dê alegria, nos reencontrarmos no mundo espiritual e podermos dizer que cumprimos com integralidade este compromisso. Poder dizer que amparou, que mesmo que não desenvolveu aquele amor, mas esteve junto. Porque, pessoal, pensa que sentimento nós teremos ao reencontrar os nossos, se nós desistirmos de estarmos trabalhando aquele compromisso até o final. Nós não podemos. É importante assumir até o final. Uma outra coisa importante que nós temos influência do passado são as simpatias e antipatias. Às vezes a gente encontra gente que a gente fala, nossa, essa pessoa, não gosto dela. A pessoa não te fez nada, é uma boa pessoa, todo mundo gosta, mas você não gosta. O que é isso? Tem a ver com o nosso passado. É uma das questões, porque também tem a questão da afinidade, né? Mas lá na nossa casa é a mesma coisa, aquele parente que você não tolera, pode ser uma antipatia do passado, mas também tem a simpatia. Aqueles que nos sentimos em casa, é um relacionamento afetivo maravilhoso, agradável, podemos conversar, podemos dizer das nossas dificuldades. É uma simpatia do passado. É alguém que nós construímos uma relação com aquela pessoa e agora nos reencontramos. Muitas vezes essa pessoa vai fazer parte do nosso círculo doméstico. Outras vezes não. Outras vezes nós vamos tê-la como vizinho, alguém na casa espírita, alguém no nosso ambiente profissional, alguém no nosso ambiente social. Então, é aquela amizade, é aquele sentimento de união. Pessoal, por que é importante conhecermos tudo isso, queridos amigos? Para quando depararmos ou agora vamos enfrentar as nossas aflições. Porque com conhecimento faremos diferente. Porque fazendo diferente, nós vamos ter um futuro melhor. As nossas próximas reencarnações serão mais tranquilas nesse âmbito que hoje vivemos. Porque nós já estaremos aplainando o nosso futuro. Nós já estaremos com escolhas, melhores. E como toda causa tem um efeito, o efeito será melhor, mais positivo, de alegria em vez de sofrimento. Mas veja, Jesus já disse para todos nós que Ele estaria nos apoiando, estaria conosco. E olha o que Ele fala a nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e leve é meu fardo. Então, diante de todos os sofrimentos nossos, de todas essas causas atuais e anteriores, que temos nas nossas aflições, vamos buscar Jesus para que Ele nos apoie. Vamos mudar a nossa maneira de ser, principalmente hoje, para que não geremos problemas para o futuro. E vamos ter o Evangelho como rota de vida. Lembrando que Jesus já nos dizia que Ele era o caminho da verdade e da vida. E que ninguém chegaria ao Pai senão por Ele. Então aprendamos, utilizemos a doutrina espírita como um farol para a nossa existência. Assim,
iremos superar todas as nossas aflições e também não provocá-las, não provocar novas aflições. Espero que a elucidação de hoje, a reflexão de hoje, tenha nos orientado e acalmado mais os nossos corações. Lembrando sempre que este nosso Evangelho no Lar é uma proposta para que vocês também, nas suas casas, possam fazê-lo. Então, como nós começamos a leitura, a prece inicial, a discussão de um assunto, né? Que você pode usar o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, depois a vibração que nós vamos fazer e a prece de encerramento. Recordando também que você pode utilizar, aliás, um local onde não haja muito trânsito de pessoas, né? Mais tranquilo, mais sereno, sempre escolhendo um horário e um dia para que também os bons espíritos, como estejam com vocês, como eles estão conosco agora. Nós estamos no campo espiritual do Centro Espírita Vovô Nestor. E quando nós estamos ligados aos espíritos superiores, nós estamos devidamente amparados pelo seu amor, pela sua presença. Então, vamos colocar a nossa água, lembrando a todos que devamos só colocar a água aqueles que estão com necessidades físicas ou emocionais, né? Porque o remédio que os bons espíritos vão colocar vai ser bom para nós, mas nós não podemos também desperdiçar, né, os bens espirituais. Então vamos lá, vamos orar, vibrar, vamos pedir ao Senhor da vida, a Deus, nosso Pai, que nos ampare nesta manhã, nesse Evangelho de luz que estamos instituindo em prol de nós mesmos, em prol da nossa família, em prol dos nossos irmãos desencarnados que se encontram em nosso lar. Eles que estão também partilhando a existência conosco. Vamos mentalizar uma luz dourada entrando dentro de nossa casa, jorrando sobre nossos ambientes, o quarto, a cozinha, a sala, todos os ambientes recebem esta luz dourada. E esta luz nos envolve e envolve a todos. Esta luz nos alimenta, nos deixa forte, nos deixa calmos, tranquilos. Esta luz nos dá esperança, nos dá coragem, nos dá bom ânimo para prosseguirmos. Esta luz também vai envolver o nosso copo de água, vai interagir com a água. Vamos vibrar pela nossa família, para que ela tenha sempre equilíbrio e serenidade, para que as nossas relações em família sejam sempre corteses, sejam baseadas na fraternidade, na tolerância e no amor. E vamos abrir a porta da nossa casa para Jesus. Jesus chega em nossa casa. Ele adentra o nosso lar. Ele nos abraça. E nos sentimos emocionados com a presença de Jesus. Ele é nosso mestre, nosso irmão maior,
E o seu amor está conosco. Ele se entrelaça com as nossas mãos. As suas mãos se entrelaçam com as nossas. E vamos nos sentindo fortes, encorajados para vencer todas as dificuldades, para vencer todas as aflições do mundo. Assim, fortes, encorajados, vamos nos despedindo de Jesus. Vamos sentindo que o mundo se envolve com o nosso carinho, o nosso amor. Principalmente os nossos irmãos que se encontram com Covid, principalmente os nossos irmãos que se encontram com situações dolorosas. Vamos orar pelos aqueles que partiram, que já se encontram no mundo espiritual, que eles possam se sentir amparados e fortificados. Vamos orar, enfim, cada um de nós por aquele irmão que conhecemos, que precisa de bênçãos para se erguer, para vencer. Senhor, muito obrigada por esse momento. Agradecemos-te, Senhor, por tudo, pelo dia de hoje, por tantas bênçãos recebidas. Esteja conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Todos bem? Que bom. Ficamos felizes por estar com vocês, sentindo aí essa troca semanal. Lívia, eu que tenho gratidão por vocês estarem aqui conosco, trocando, né? Essas ideias. E não percam, nesse domingo, às 16 horas, nós vamos falar sobre o suicídio. A Clara Lila virá falar para nós num trabalho novo que a gente está começando, que é conversando com a família, com as crianças e adolescentes. E agora, por conta do mês do suicida, né? Do suicídio, quer dizer, nós estamos trazendo-a, que é uma especialista, uma estudiosa sobre o suicídio na infância e na adolescência. Também ficamos grata, Márcia, pela presença. E é tão bom estarmos entre amigos, nesse companheirismo, um apoiando o outro nessa marcha da vida, principalmente nesse momento tão especial da pandemia. Um abraço a todos, muita luz em seus corações, que Jesus continue amparando-os sempre. Até a próxima semana.